Boa noite a todos os irmãos. Aqui estamos mais uma vez para unir nossos pensamentos a Jesus, aos mentores espirituais da nossa casa abençoada, Centro Espírita Caminho do Evangelho, para mais um aprendizado. Nesse período de reclusão, de quarentena, uma oportunidade ímpar de crescimento, de aprendizado, de evolução, de descobertas de como nos portarmos melhor perante a nossa família e como nos melhorarmos através do aprendizado, porque sem aprendizado não chegaremos a lugar nenhum. Então pedimos aos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães, que nos ajude, que nos intua para o tema que vamos abordar nesta noite, que é a reforma íntima, de acordo com as elucidações, as orientações da nossa doutrina, a doutrina de Allan Kardec, a doutrina do Cristo. Que assim seja. Então vamos hoje, meus irmãos, falar da reforma íntima. Nós temos, com certeza, vários motivos que nos levam à casa espírita. Muitos são levados pelo amor, muitos são levados pela dor. Vemos cada dia mais muitas pessoas nos procurando para conhecer a doutrina, muitas pessoas que convidam, a gente assiste palestra, recebe o passe, toma água fluidificada, e aí a gente vai embora. Então, nós temos que aprender de que forma que nós aplicamos o que nós aprendemos. Porque não adianta nós sermos espíritas só dentro da casa espírita, porque à medida que nós vamos estudando, todos falam a mesma coisa. Que a gente vai compreendendo mais os ensinamentos espíritas e que nós vamos sentindo gradativamente a necessidade da nossa mudança interior, dos nossos comportamentos na rua. A gente se integra mais às necessidades dos projetos sociais, a reforma moral perante a sociedade. E com certeza, nada melhor para a gente fazer isso do que nós iniciarmos por nós mesmos. É muito fácil nós estarmos aqui na frente de uma câmera ou na frente de um público fazendo uma palestra que nós usamos, nós estudamos, nós programamos e gravamos, ou então falamos perante o público na casa espírita. Mas como é que nós aplicamos na nossa vida mesmo, né? Como é que nós executamos na convivência com o mundo essa reforma moral? Então é disso que nós vamos falar agora. Na grande maioria dos livros escritos por vias mediúnicas, nós encontramos uma riqueza imensa, muito grande, de ensinamentos, verdadeiros tratados de saúde mental, a terapia baseada no Evangelho do Cristo, na codificação de Kardec. Joana de Ângeles é uma terapeuta que nunca vi nada igual na minha vida. Então, conforme a gente vai crescendo interiormente, conforme a gente vai desenvolvendo os valores da alma, as luzes na nossa vida vão se acendendo e passam a iluminar mais ainda os nossos caminhos. Então, nós temos que aprender como que nós aplicamos principalmente dentro do nosso lar. Porque, meus irmãos, a finalidade do Espiritismo é, acima de tudo, despertar-nos para uns novos paradigmas sociais. É aquela máxima, levanta-te e anda.
o nosso esforço em busca do crescimento interior, a nossa iluminação com o conhecimento superior e a nossa vivência no cotidiano é que vai fazer com que a gente vai se tornando mais seguros e que realmente nós seremos os escolhidos do Cristo, porque eu me orgulho de dizer e olhar para todos e ver que todos nós somos chamados pelo Cristo. Mas daí a sermos escolhidos por Ele, nós teremos que estudar muito. Nós teremos que aperfeiçoar o nosso espírito primeiro. Porque o que adianta eu falar para o nosso próximo lá no atendimento fraterno? O que adianta nós conversarmos no trabalho mediúnico com o espírito necessitado ou atormentado, se nós não praticamos em nós mesmos, se nós não praticamos na nossa própria vítima, na nossa própria vida? Então, da afirmativa do Cristo, que diz que a felicidade não é desse mundo, que está lá na Bíblia, no Eclesiastes, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, se nós formos analisar essa afirmativa do Cristo, muitos apressados, inimigos do estudo e cultores do negativismo, atribuem que nós estamos na Terra para sofrer, e que esse é um vale de lágrimas, que aqui só há dores, aflições. Essas afirmativas são, no mínimo, equivocadas, inconsequentes, pois elas espalham o quê? Ser espírita tem que sofrer, eu tenho que aceitar a situação do jeito que ela é, eu tenho que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Isso espalha o quê? O desânimo, o pessimismo, a descrença, a resignação incondicional. Então, a nossa razão, ela nos mostra que a gente pode sim ter momentos felizes, mesmo no estágio evolutivo que a gente se encontra. Quem não fica feliz com um casamento? O casamento, na hora do acontecimento, na hora da empolgação, é uma maravilha. Mas nós temos que diariamente plantar, nós temos que semear, nós temos que ter uma estratégia por dia para nós aprendermos a conviver um ao lado do outro, cooperando. Nós temos que aprender a humildade de ouvir e não de se defender o tempo todo, mas ouvir, pensar, analisar e retomar. E o nascimento do primeiro filho? Que coisa maravilhosa, meu Deus, uma bonequinha de verdade, um bonequinho de verdade. Um ser maravilhoso que nos encanta. Só que esse ser é filho de Deus. E nós vamos ter que educá-lo, encaminhá-lo da melhor forma possível. Mas o que tem acontecido? É que a dificuldade, o cansaço, o gás que não acaba nunca, o cuidado 24 horas quando nasce, tudo isso esgota ao ponto de nós esquecermos dele para pensar na nossa própria dificuldade, no nosso cansaço, e aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, encaminhar esse Filho de Deus é também eu aprender no dia a dia 10 estratégias, pelo menos, para lidar com diferentes situações, sem gritar, sem brigar, sem xingar, com amor, com carinho, respirar, parar, pensar. Porque depois disso tem os aniversários, a formatura. A formatura, muito lindo. Mas e o emprego? O que ele vai aplicar lá fora na sociedade? O que ele aprendeu dentro do nosso lar? Esse primeiro emprego. Os presentes que ele recebe. Qual o valor que vai dar? Porque Jesus, que é profundo conhecedor, ele não iria contrariar as leis
naturais, negando esses fatos. Eles existem aí, que é para o nosso aprendizado. Ele não se referia tão somente à felicidade plena, que é somente atributos de mundos angélicos, de mundos felizes. Nós sabemos então que para a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que realizar a nossa reforma íntima. Só que muitas dúvidas nos assaltam, muitas dúvidas. A reforma íntima, ela é uma ética de transformação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Então, nós temos regras a seguir. Para nós nos reformarmos, o que é então a reforma íntima? Desde que me tornei espírita, eu me perguntava tanto o que é a reforma íntima. Ela é a habilidade da gente lidar com as características da personalidade da gente, melhorando os traços que compõem a forma de nós manifestarmos essas características. A reforma íntima, ela deve ser compreendida como a chave mestra para o sucesso da nossa melhora interior, da nossa felicidade exterior. Esse quem diz é Kaibar Schutzer, nos fundamentos da reforma íntima. E para que é que ela serve, a reforma íntima? Conforme nós melhoramos, tudo se torna mais fácil. Jesus nos chamou. Ele vai nos escolhermos se a gente for forte o suficiente para aguentar a barra, aguentar o tranco, igual está acontecendo agora. Ele nos confrontou com o primeiro desafio, que é nós olharmos uns para os outros e buscar dentro de nós mesmos, isolados, solitários, um motivo para continuar, a fé, a perseverança. A reforma íntima, na verdade, ela serve para renovar as nossas esperanças interiores. Através do quê? Do fortalecimento da fé, da solidificação do amor, da incessante busca do perdão, do cultivo de sentimentos positivos e a finalização do aperfeiçoamento do ser. O caráter, o temperamento, os valores, os vícios, os hábitos e os desejos são alguns desses caracteres que podem ser renovados ou aprimorados. Só que, gente, a gente acha que tem que acontecer como uma varinha de condão que tudo muda. Não. São exercícios diários de mudanças que vão acontecendo e que a gente recai, que a gente volta de novo para o prumo, a gente persiste, persevera. Não deixar que o sentimento de culpa por alguns fracassos nos tire do nosso caminho. Não, perseverar no caminho do bem, estudar mais, ouvir mensagens. Nós temos agora, mais do que nunca, essa abençoada tecnologia que nos auxilia com lindas mensagens, cada uma enviada pelo nosso anjo guardião, que está do nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho, nos consolando. Então, o que nós temos que fazer para a gente exercitar a nossa reforma íntima? Nós temos que realizar atos isolados no nosso dia a dia, melhorando nossas atitudes, alterando para melhor nossa conduta, nos aproximando quanto mais possível do ideal cristão. Então, cada atitude, cada comportamento que eu tenho me leva a me melhorar cada dia mais. Por onde que a gente pode começar? Pela autocrítica.
por comportamentos que eu tenho há tantos anos que sempre me leva a sofrer, a ter dor, a brigar, a discutir. Então, nós temos que ser autocríticos. Se isso não funciona mais, se isso é o primeiro entrave a ser removido, as pessoas, de um modo geral, elas se julgam isentas de autoavaliação. Então, nós temos que passar, através da autocrítica, a modificar pequenos atos cotidianos, com frequência, para que ele seja instalado no nosso cérebro doente e dependente dos sofrimentos anteriores, de vidas anteriores, como também da nossa educação. Não que nossos pais tenham errado, não. Eles não erraram. Eles tentaram acertar. Eles estavam exercitando o aperfeiçoamento deles. Então é aí que nós vamos aprender. E depois que a gente assimila o processo da autocrítica, o segundo passo é agir com sinceridade. Essa sinceridade também prevê a disponibilidade de ouvir críticas. Aí a gente vai ouvir, assimilar e vai aprender a solucionar os nossos problemas. Não com o revanche, com a defesa anterior. Porque quando a gente ouve o nosso ente querido, o nosso próximo, a gente já está preparando aqui no cérebro a defesa. A gente nem ouve, na verdade. A gente está sempre preparando a defesa. Nosso orgulho e nosso egoísmo criam uma defesa para que a gente não ouça, mas sim prepare a resposta do que eu acho. E qual é o maior obstáculo que a gente tem a transpor? É o nosso interesse pessoal. São as nossas viciações do ego, que eu falei, que é da educação atual e das memórias inconscientes pregressas. Isso que nós acumulamos durante várias existências corporais e que estão cristalizados na nossa mente, no nosso inconsciente. Somente quem sabe os males que possui que pode curá-los. A ignorância, na verdade, é um sério entrave na renovação interior. Para que a gente possa levar o homem ao aprimoramento, ao autoconhecimento, exige nova ética nas nossas relações, na relação conosco mesmo, na sinceridade. A ética da transformação. Porque sem ela, a incursão no mundo íntimo, no nosso mundo interior, pode estacionar somente na atitude de devassar a subconsciência sem propósito de mudança para melhor. Então, nós temos que aproveitar esse momento de pausa, esse momento que nos foi dado pelas esferas maiores, pelo nosso governador maior, pelos mentores espirituais que nos assistem, para parar, olhar para os nossos filhos com amor, com carinho, olhar como ele sempre é feliz, como ele sempre ri de qualquer coisa, ouvir nossos jovens, nossos adolescentes, porque quanto maior a nossa paz interior, é muito grande a possibilidade da gente harmonizar, nos harmonizarmos com a superioridade divina. Porque quanto maior forem os distúrbios psicológicos que nós temos, ou as perturbações psicossomáticas, que é a somatização das doenças no corpo, por causa de excesso de distúrbios psicológicos, maiores vão ser as influências negativas do plano inferior, dos obsessores para nos enfraquecer, para desviar o nosso caminho, para não deixar que a gente siga em frente. Muito embora uma linha enorme de pensadores espírita estenda que os meios de conseguir a obra e esforço de cada um,
muitas obras literárias, não só dos livros, como dos vídeos, de mensagem que nos enviam, estão repletas de dicas, de indícios para a gente mudar. No Livro dos Espíritos, no capítulo Conhecimento de Si Mesmo, Allan Kardec questiona os espíritos na seguinte questão: qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, Allan Kardec, profundo conhecedor das deficiências humanas, ele investiga mais a fundo no desdobramento da questão. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a conhecer toda a sabedoria do Cristo de verdade. Nós temos que fazer o que fazia, como diz Santo Agostinho quando viveu aqui na Terra, que eu gosto muito. Ao fim do dia, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, interroga-se, passe uma revista sobre o que você fez durante o dia, se foi bom, se você produziu alguma coisa boa, aplicando essa passagem de Santo Agostinho. Automaticamente eu aprendi, eu posso estar péssima, mas todo dia eu faço alguma coisa importante, por pior que eu seja. Eu faço alguma coisa muito importante, alguma coisa que me deixe feliz e realizada de ter cumprido um novo objetivo. Então, nós podemos começar assim. A reforma íntima, na verdade, ela é muito longa. Tanto que esse trabalho meu tem 70 slides. É um estudo do como nós podemos fazer a reforma. Agora, botar em prática é outra coisa. Então, vamos agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores abençoados da nossa casa espírita, irmãos tão abençoados que estão tão unidos em Cristo, nos nossos evangelhos, no nosso estudo, nas palestras. Agradecer a Jesus por essa união, por esse amor, por esse carinho que nos une. Rogar a Dr. Bezerra, aos mentores, todos os mentores de nossa casa, que derrube bênçãos através do amor do Cristo sobre nossa casa abençoada, sobre todos os desencarnados que lá se encontram em tratamento, os encarnados que necessitam de ajuda nesse momento, nossos entes queridos, parentes, amigos, nossos companheiros de jornada, as famílias que nesse momento enfrentam a perda de um ente querido pelo coronavírus, mas também muitos casos que nós temos ouvidos de suicídio, inclusive de criança, meus irmãos. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Vamos orar pelos necessitados, abandonados nas ruas, pelos dependentes químicos. Vamos orar pelos asilos, pelos orfanatos. Vamos orar por nós mesmos para cada vez mais termos forças de dar continuidade a esse trabalho maravilhoso do Cristo. Orar pelos nossos governantes, para que tudo seja conduzido pelo amor do Cristo. Nós estamos em plena reforma da nossa transição planetária e tudo está sob o comando de mentores espirituais, sob o comando do Cristo. Que todos recebam a luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos mentores e que Jesus nos abençoe e que esteja conosco em todos os nossos momentos, os momentos de transformação, os momentos alegres,
e que nos momentos tristes e de dificuldade nós possamos buscar em todo o aprendizado que temos como espíritas praticantes e que esse aprendizado traga tanta segurança aos que nos ouvem que possam também buscar. Que por mais que nós tenhamos errado nessa vida, que nós estejamos juntos. Muito obrigado, que assim seja.